Você já ouviu alguém dizer que o psicólogo não pode ter problema ou que não pode se desregular? Que eles são sempre calmos, felizes, perfeitos o tempo todo? Muita gente acredita nisso. Imaginam que os psicólogos, por entender de mente humana, eles estão imunes a sentir tristeza ou ansiedade. Parece que vestem uma capa de super-herói emocional, que nada vai atingir eles. Mas será que é assim mesmo? Vamos falar sobre isso agora. Imagine uma psicóloga que se chama Joana. Ela é uma ótima profissional, super capacitada, daquelas bem dedicadas. Mas antes de atender o primeiro paciente dela do consultório, a Joana, ela também vive uma vida bem comum. Ela pode derramar café na roupa branca, ela pode ficar presa no trânsito e se atrasar, ela pode ficar irritadíssima com essa situação e até chorar. O seu coração pode bater mais forte quando ela está nervosa, ela pode se sentir insegura quando ela tem que fazer uma apresentação. Tem dias que tudo que ela quer é simplesmente ser ela mesma, ter alguém para contar. Em outras palavras, a Joana, ela também está na arena da vida, lutando pelas batalhas diárias como qualquer outra pessoa. E aí, vamos imaginar um dia do consultório da Joana? A Joana vai receber um paciente lá, vou dar o nome aqui de João. Primeiro dia que João chega, ele entra no consultório e imagina aquela sala, vê aquela sala bonita e vê a postura da psicóloga. Nossa, como ela deve ser perfeita. Ela tem uma carinha tão calma, né? Ela nunca deve ter passado pelo que eu tô passando. E aí o que vai acontecendo? João vai hesitando, vai ficando meio assim de falar as coisas pra ela, porque ele acha que ela talvez não vai entender ele. Como que alguém sem falhas ou sem feridas vai entender ele como uma pessoa que tá cheia de problemas ali e que pode inclusive falar, eu estou quebrado emocionalmente. Então imagina que ele vai se sentir super envergonhado, porque ele está julgando alguém, que esse alguém que vai escutar ele é intacto, né? Que não tem falha nenhuma, que não sente nada. Então, mal sabe ele que enquanto Joana escuta, ela está inclusive se identificando com ele. Agora vamos imaginar o outro lado da coisa. Joana chegando em casa depois de um dia de trabalho, super cansada, e alguns pacientes que colocam ela num pedestal tão alto que ela mesma pensa que ela não pode falhar. Ela pensa que ela não pode falar nada errado, então ela fica revisitando a sessão. E se acontece alguma coisa com ela, ela coloca em xeque a capacidade dela. Talvez ela não seja tão boa psicóloga. Se acontece alguma coisa na vida dela, então, nossa, se ela chora, se ela se sente ansiosa, se ela fica brava e responde irritada, ela se critica e fala, que isso, você não é psicóloga? Você devia ser bem mais equilibrada, hein? Olha o nível da cobrança, percebe? Então, esse tipo de perfeição, muitos psicólogos se sentem assim. Então, eles acabam evitando mostrar algum tipo de vulnerabilidade, porque no fundo tem medo de perder credibilidade. Porque alguns demoram pra procurar ajuda, porque acham que deveriam dar conta sozinhos, afinal, eu sou psicóloga. E o resultado disso, o que é? Ansiedade, depressão, burnout. Afinal, qualquer ser humano que se cobrar a perfeição vai ter algum tipo de problema, não acha? Veja que os psicólogos, eles não são seres iluminados que eles precisam mostrar a perfeição para os outros, percebe? Então, o paciente sente uma certa distância porque ele acha que não vai ser compreendido. Então, isso dificulta a confiança e a abertura durante a terapia. Já lá, do lado do psicólogo, ele pode se isolar nas suas próprias angústias com medo de decepcionar. É como se a gente colocasse o psicólogo numa redoma de vidro. De um lado, o paciente pensa, eu não posso alcançar essa perfeição. E do outro lado, o psicólogo pensa, eu não posso sair dessa redoma porque eu tenho que ser exemplo, porque eu preciso parecer perfeito. E essa falta de conexão real impede a magia da terapia acontecer de forma plena, porque a empatia fica ali de algum modo travada por causa desse mito. Então a gente precisa quebrar esse mito, porque isso interfere na relação.
terapêutica. Os psicólogos, eles não são super-heróis e não são invencíveis. E nem precisam ser, percebe? Então o psicólogo, ele é um profissional, não é perfeito, entende? Então ele tem técnicas de compreensão, de escuta, de acolhimento e de conhecimento científico para realmente ajudar as pessoas de verdade. Então, por exemplo, a Joana, elas têm as suas próprias vivências, ela tem os seus erros, as suas dores, as suas conquistas também. E isso faz com que ela seja humana e que ela empatize com o João, que faz com que eles se entendam de um jeito que ela é ser humano, eu sou ser humano, eu entendo o que você está passando. Entende? Então, isso faz com que as pessoas se conectem. Então, as pessoas, no fim, vão entendendo que outras pessoas também têm desafios, às vezes semelhantes com o meu. Eu posso me identificar com o que você fala. Percebe? O importante é que a gente saiba como lidar com as nossas emoções. Isso é um aprendizado. Então, quando o João fica sabendo, por exemplo, que ela também passou por coisas parecidas, que ela entende o que ele está falando, ele se sente aliviado, porque ele entende que ela não está aqui me julgando, achando que eu sou muito esquisito por estar sentindo o que eu sinto. Então, todo mundo ganha quando a gente entende que psicólogo também é gente. Que psicólogo chora, ri, que tem dias ruins, que erra, justamente por ser humano. E justamente por isso são ótimos no que fazem, porque eles escolheram estudar a mente, as emoções e como ajudar as pessoas com elas. Então isso não significa que ele está blindado de sentir. Então quando você pensar nisso por medo de ser julgado, lembre da história do João e da Joana. Lembre que por trás da tela existe uma pessoa de carne e osso que acorda todos os dias para fazer o seu melhor, mesmo não sendo perfeito. Essa honestidade e humanidade é que vai criar realmente uma conexão que vai ajudar de verdade alguém. Então, empatia, conhecimento e acolhimento vale muito mais do que qualquer ilusão da perfeição. Concorda comigo? Me conta aqui nos comentários.